não tem necessidade dela aprender todas as milhares de técnicas que existem para ela dominar todas as espécies de orquídeas que existem na natureza também. Em primeiro lugar, porque 35 mil espécies não é fácil a gente ter dentro de um orquidário só, né? É muito espaço para muitas plantas e muitas técnicas diferenciadas que uma pessoa só não conseguiria dominar todos, e acaba se tornando assim uma coisa quase que utópica mesmo. Eu nunca ouvi falar que tenha no mundo uma pessoa que domina todas as técnicas de todas as orquídeas e que cultiva todas as espécies de orquídeas que existem no mundo, no planeta Terra. Então, é mais fácil você encontrar especialistas do que generalistas. Boa noite, Rose. Boa noite, Hamilton. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Calor hoje. E Bastante aí? calor, Hamilton. Aí para você deve ter mais ainda, né? Tava bastante. Olha só que curiosidade. Hoje à tarde eu dei uma saída e a hora que eu fui entrar no carro para voltar para casa, o carro ficou parado no sol, o termômetro do carro estava marcando 44 graus. Senhor do céu. Quem que Senhor. aguenta isso? Seja muito bem-vindo, Hamilton. Seja muito bem-vindo você também ao podcast Suas Orquídeas Lindas e Saudáveis. E hoje o nosso tema do nosso episódio é dominar as técnicas de cultivo para todas as espécies de orquídeas. Eu sou a Rosemary. Eu sou o Hamilton. E aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada rumo a você ter a sua primeira orquídea linda, ou seja, aquela orquídea dos seus sonhos, aquela orquídea cultivada por você mesma com as suas próprias mãos. Rose, quantas espécies de orquídeas a gente tem? Aproximadamente, né? Porque sempre está descobrindo orquídea nova, espécie nova, Sim. mas No mundo todo, catalogadas, existem acima de 35 mil orquídeas, mas a cada dia são descobertas novas espécies que vão sendo estudadas também. Mas a gente pode falar 35 mil espécies. Rose, quando você tem uma espécie A, uma espécie B e você faz um híbrido, isso gera uma nova espécie ou não? Não, gera uma planta híbrida que ela tem as características das duas espécies que você utilizou. Se essas duas matrizes forem espécies primárias, né? Se fossem espécies puras. Então, essa terceira planta, ela é uma híbrida, ela é uma mistura. E ela não é catalogada, então. Ela é catalogada se você fizer o registro dela e se ela ainda não existir. Se esse determinado cruzamento, filho de, por exemplo, uma Cattleya forbese com uma Cattleya intermédia, se não existisse ainda o filho dessas duas Cattleyas, você poderia já fazer o registro dela, colocar seu nome e tudo mais. Mas, como eu já conheço, eu sei que já existe o filho dessas duas Cattleyas já, então ele já está devidamente registrado. Mas, de repente, se você pegar duas orquídeas que são recém-descobertas, que ainda não foram cruzadas, e você obter o filho daquela planta, você consegue fazer o registro dessa nova planta, mas ela vai ser um híbrido, ela não vai ser uma espécie pura. Tá. E então você falou que tem 35 mil e a gente vai dominar as 35 mil técnicas. Quantos dias nós vamos ficar aqui nessa live? Ai, Hamilton, acho que um ano vai ser pouco, hein? Além das 35 mil espécies já catalogadas, existem milhares de híbridos também já criados, e conforme os resultados que vêm desses cruzamentos, as técnicas também vão variando um pouquinho, entendeu? Porque às vezes há cruzamentos intergenéricos, cruzamentos assim de gêneros diferentes, então o resultado já sai um pouco diferente também. A gente vai mudando as técnicas do cultivo delas também. Então, você vai ensinar todas as técnicas aí diferentes, para eu entender das 35 mil técnicas. Não, Hamilton, hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre
as variedades de técnicas que existem para os diversos gêneros e as diversas espécies de orquídeas que existem, mas clareando bem na ideia da pessoa que está cultivando orquídea, que está principalmente iniciando o seu cultivo de orquídeas, que não tem necessidade dela aprender todas as milhares de técnicas que existem para ela dominar todas as espécies de orquídeas que existem na natureza também. Em primeiro lugar, porque 35.000 espécies não é fácil a gente ter dentro de um orquidário só, né? É muito espaço para muitas plantas e muitas técnicas diferenciadas que uma pessoa só não conseguiria dominar todos, e acaba se tornando assim uma coisa quase que utópica mesmo. Eu nunca ouvi falar que tenha no mundo uma pessoa que domina todas as técnicas de todas as orquídeas e que cultiva todas as espécies de orquídeas que existem no mundo, no planeta Terra. Então, é mais fácil você encontrar especialistas do que generalistas. Tá, e nesse caminho, então, você quer dizer que eu preciso entender alguns passos que são mais ou menos básicos, centrais, e que aí eu consigo atender, suprir as necessidades de um grupo grande de espécies de orquídeas. Sim, se o cultivador quer cultivar 10 espécies diferentes de orquídeas, ele vai primeiro pesquisar um pouco sobre cada uma dessas espécies, verificar principalmente como que essas 10 espécies de orquídeas vegetam lá na natureza, para daí tirar um parâmetro de como que vai ser o cultivo doméstico aqui no nosso orquidário. Se as espécies forem de países diferentes, de climas diferentes, de temperaturas diferentes, então cada uma delas vai ter um cultivo diferente, uma técnica diferenciada para a gente lidar com elas aqui no orquidário. Então eu posso ficar tranquilo, não vamos ficar aqui um ano nessa live, porque Não, Hamilton, a gente vai trazer o ouvinte aqui para a realidade, realmente, né? O que é possível a gente fazer dentro do nosso orquidário com todas aquelas espécies que a gente desejar cultivar, depois que você escolheu aquelas espécies que mais te atraíram. Quando eu falo assim, espécies, podem ser as híbridas também, quando a pessoa vê no comércio, aonde quer que tenha orquídea para ela trazer uma planta para casa. por que que é uma oportunidade eu ter essa informação de que eu não preciso conhecer as 35.000 técnicas diferentes de orquídeas? Essa é uma oportunidade, Hamilton, porque seria muito difícil para a pessoa dominar todas as 35.000 orquídeas para ela cultivar em casa. Você parte do princípio que existem técnicas assim que servem para várias orquídeas. Você tem como que uma espinha dorsal ali no cultivo. Aí você escolhe algumas orquídeas para você cultivar e você segue essa linha de raciocínio para algumas técnicas que conseguem abranger diversas variedades de orquídeas. Então, isso vai facilitar o seu cultivo. Ah, e aquela pessoa que estava com medo de ter uma determinada orquídea, porque ela não sabe se qual é o detalhe do detalhe do detalhe do cultivo daquela orquídea, com a espinha dorsal ela consegue ter um número grande já de orquídeas, e depois, se ela quiser se aprofundar mais, mas no começo ela não precisa disso, né? Sim, é verdade, Hamilton, porque aí ela vai saber a regra geral para todas as orquídeas e vai conseguir adaptar para as espécies que ela escolher. Até porque você já falou em outras aulas aqui que a gente teve que até o microclima do seu bairro, da sua casa, do seu apartamento, da insolação que tem, tudo isso afeta. Então, você precisa fazer adaptações, né? Sim, com certeza. Você pode cultivar aí em São Paulo uma determinada espécie de orquídea, uma catleia brasileira, vamos supor, que uma pessoa que esteja lá no Nordeste, ela vai ter
outra variação climática e ela vai ter que adaptar o cultivo dela para aquela mesma espécie de orquídea. Então, essas variações de clima é o que vai determinar o sucesso ali no cultivo daquela determinada orquídea. Então, a pessoa ela tem que ficar atenta a isso, como que é o clima ali aonde ela vive, né? Aonde ela vai cultivar essa orquídea. E você já teve algum conhecido, alguém próximo que cultiva orquídeas, ou até mesmo com você, que alguma situação onde você ficou com receio de começar a cultivar porque era uma orquídea diferente, você não tinha muita informação sobre ela e ficou com medo de perder alguma coisa importante dela e de não cultivar da melhor forma? Ah, sim, no começo do meu cultivo aconteceu algumas vezes sim, porque eu também não tinha muita habilidade com as orquídeas, até desenvolver as técnicas, né? Até quando eu fui aprendendo. Mas eu também já vi pessoas que eu conheço que passaram pelo mesmo problema. A pessoa ainda não tinha o conhecimento suficiente para cultivar determinada espécie, que veio de uma outra região, e a orquídea acabou não se adaptando com ela, porque ela não sabia dominar ainda o principal que a orquídea precisa. E aí acabou dando problema para a planta, e chega num ponto até que, se você não tomar providências, pesquisar, a planta acaba até é, ir definhando devagarzinho, ela vai definhando devagarzinho até morrer. Nossa, por uma falta de informação, né? Por isso você fala Sim, tanto nessa coisa de buscar informação em fontes seguras para sim, não maltratar suas orquídeas. sim, principalmente em relação ao clima dessa orquídea na natureza. Ela precisa adaptar o cultivo dela em casa, né, no orquidário, porque senão não dá certo. Aí a planta, ela reage contra, ela vai parando de se desenvolver até chegar a um ponto que ela não solta brotos e automaticamente ela não solta as flores também, e ela sofre. Então você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que era antes de você explicar, eu ia te perguntar como é que eu faço para registrar, para decorar, para aprender tantas técnicas, uma para cada espécie de orquídea. Você já me disse que não tem tantas espécies, quer dizer, que tem tantas espécies, mas você não precisa aplicar uma técnica personalizada para cada uma delas, né? Não, é igual eu disse anteriormente, existe uma espinha dorsal ali, existem as técnicas principais que a gente consegue adaptar para a maioria das espécies. A gente só vai modificando o jeito de cultivar ela dentro do orquidário, conforme o clima, a região onde a pessoa vive e conforme o clima, a região de onde a orquídea se originou. E acaba sendo mais ou menos como cozinhar um prato um pouco mais complexo. Você tem a receita básica, mas, por exemplo, vem às vezes uma receita que tem um, um cogumelo europeu. Você não tem aquele cogumelo europeu. O que você vai fazer? Você vai adaptar, né? E o prato vai sair legal também. Uhum. Com as orquídeas, eu acredito que aconteça a mesma coisa. Ah, você tem que deixar na temperatura X, mas não tem jeito. Então, você vai fazer uma pequena adaptação, desde que não seja muito brusca, né? Uma adaptação muito diferente do original, e você consegue. Sim, principalmente porque a gente sempre frisa aqui, sempre fala repetidas vezes para o colecionador que está começando, procurar espécies assim mais fáceis para ele aprender as técnicas de cultivo, para ele ir praticando até ele pegar o domínio, como que é as regras básicas do cultivo, para depois ele ir procurando espécies mais complexas para ele cultivar. Porque senão eu conheço pessoas assim que, quando coloca na mente assim, eu quero cultivar orquídea, e começa a pesquisar e vê uma espécie, vê outra, de repente ela bate o olho em uma assim, e ela quer porque quer aquela orquídea, mas ela ainda não sabe lidar com aquela orquídea, ela não sabe nem de que gênero é. Aí ela pesquisa, ela pede para os fornecedores, ela quer aquela orquídea, mas ela corre o risco de matar aquela planta. Então, ela precisa, em primeiro lugar, dominar o
as principais técnicas, né? O que aquelas orquídeas precisam para depois trazer, porque assim ela não vai perder tempo e não vai perder a planta também. Vamos começar do mais fácil, vamos praticar para depois ir expandindo com outras espécies assim mais raras e até mais caras também. Não vai arriscar com uma espécie muito cara, aquela espécie exótica, rara, que você pagou uma fortuna e se não está dominando ainda o cultivo geral das orquídeas, né? Aham, com certeza. Só para exemplificar um pouquinho, existem orquídeas que gostam de ficar com as suas raízes bem úmidas o tempo todo. E existem outras espécies de orquídeas que preferem que, antes de você fazer a próxima rega, ela seque totalmente. Mas aí você tem que saber quem são essas orquídeas, né? Que tem uma diferenciação assim de umidade e de clima. Se você traz ambas e começa a cultivar ali no seu orquidário e não dá o tratamento ideal para cada uma delas, isso não vai dar um resultado legal lá na frente, elas vão sentir. Se você der muita umidade para aquela uma que prefere que as raízes sequem totalmente antes de você fazer a próxima rega, ela vai sentir. E com a outra, a mesma coisa. E isso só reforça aquela regra que você sempre segue, que é a de sempre ter informação, sempre ter informação. Sim, sempre ter informação, porque o conhecimento é tudo, né, Milton? A partir do conhecimento, você consegue dominar as principais orquídeas que você começou. Se você começou com orquídea simples, você vai dominando as técnicas ali até você ver que essa planta se desenvolve plenamente, que ela não apresente sintomas de doenças nas folhas, nos bulbos e que ela apresente as florações normais todos os anos. Só a partir daí que você vai pensar, eu já consegui dominar o princípio do cultivo, e aí você começa a pensar em escalar para outras plantas. Você falou de efeitos como se fossem uns protestos da orquídea pelo fato dela não estar sendo bem tratada. Ah, Conta para a sim. gente três formas que ela tem de protestar, né? Doença, enfim. Como é que ela pode protestar se ela não estiver sendo bem tratada? Uhum. Esse protesto, Hamilton, ele vem em forma de conversa entre a orquídea e o cultivador. Existe uma conversa ali muito sutil. E, claro, as orquídeas não falam conosco assim por palavras, né? Mas elas dão indícios de que o cultivo está sendo bom ou não. É, um exemplo, se você não dá a umidade necessária para aquela orquídea, aí a pessoa começa a molhar muito aquela orquídea, a orquídea ela vai reagir, ela vai dar problemas lá na frente, e o cultivador que ainda não tem experiência, ele não vai entender. A orquídea ela vai começar a murchar depois de uma rega abundante, e só depois de um tempo ela vai mostrar o que aconteceu naquele momento que a pessoa deu aquela rega abundante para aquela orquídea. Ela vai apresentar lá na frente um problema de desidratação. E o cultivador de iniciante, ele não vai saber o que está acontecendo com aquela planta, por falta de experiência mesmo, por falta de informação. Como é que você indicaria que a pessoa. Porque as coisas não são imediatas. Você acabou de colocar água, aí a orquídea já ou fica feliz ou já fica murcha. Isso leva um tempo. Como é que você recomenda que se faça esse controle? É bom anotar hoje, dia X, a tantas horas, eu reguei, mais ou menos com o volume, pus 1 litro, meio litro de água. Você recomenda fazer esse tipo de controle? Sim, com certeza, Milton, principalmente para quem está começando. Ela não tem conhecimento ainda da quantidade certa de água que aquela determinada espécie precisa. Então, ela rega. Se ela tiver um caderninho ali de anotações, melhor ainda. Ela coloca o dia que ela irrigou, ela marca o próximo dia da irrigação e ela vai observando o comportamento da orquídea. Se a orquídea estiver
se desenvolvendo normalmente, apresentando brotos e folhas saudáveis, aí ela já vai concluindo que aquele trabalho que ela está fazendo com a planta está dando resultado, está dando certo. Mas, se ela observar que a orquídea está rejeitando aquele tipo de cultivo, ela começa a observar o que acontece com a folha da orquídea, com os seus pseudobulbos e com suas raízes, aí ela começa a raciocinar que aquele tratamento que ela está dando não está certo, porque a planta está reagindo negativamente. Então, a partir daí, ela vai modificando o jeito de dar água para aquela orquídea, a quantidade de água que ela vai dar para aquela orquídea, mas tudo ela tem que observar e tirar a conclusão. E essa observação ela não pode ficar na memória, porque cada vez mais a gente tem informações, a gente tem impulsos, né, que tiram a nossa atenção. Então, se a gente só confiar na memória, você não vai lembrar. Nossa, como é que foi a semana passada? Como é que eu fiz? E mais ou menos, em quanto tempo começam a aparecer esses sintomas de maus cuidados com as orquídeas? Se for em relação à irrigação, a quantidade de água que a pessoa está dando para a orquídea, e a orquídea apresentar um sinal de desidratação, olha só a complexidade da coisa. Você dá bastante água para a orquídea e como que essa orquídea está desidratada? Aí a pessoa não entende, porque ela não tem experiência ainda, o que está acontecendo com aquela orquídea. A partir de 2 semanas, um mês, essa planta já começa a passar mal, as folhas começam a murchar. Então, a pessoa tem que observar e tomar uma providência, porque senão ela consegue até mesmo matar essa planta. Dos pilares que você falou, que você sempre fala aí para gente do cultivo, você fala sempre da rega, você fala da iluminação, tem também a temperatura, tem também a alimentação sólida, né, que seria o adubo. Tem um deles que é mais sensível, que se você judiar mais, ela vai reclamar mais rapidamente. Os 3 pilares têm o mesmo peso e a mesma medida no cultivo, Hamilton. Se você der muita água ou pouca água, a orquídea vai sofrer. Se você der muita iluminação ou pouca iluminação, a orquídea vai sofrer. Se você der muita alimentação ou pouca alimentação, a orquídea vai sofrer. Então, esses 3 pilares, que é a irrigação, a iluminação e a fertilização, tem que estar equilibrado conforme cada espécie, porque uma espécie pode exigir um pouco mais de luz, um pouco mais de água, um pouco mais de alimento. Outra espécie, um pouco menos de todos esses 3 itens. Então, a pessoa tem que conhecer um pouco sobre cada espécie, e para isso uma pesquisa assim é bem útil nesse caso, para ela não prejudicar essa orquídea, dando um pilar a mais ou outro a menos. Então, tem que ter um equilíbrio entre esses 3 pontos sempre. Esse equilíbrio, essas informações todas, de novo, é informação, é conhecimento, é estudo, e por isso você sempre reforça que antes de sair comprando orquídea, é importante conhecer um pouco mais da história, das necessidades, para ver se tem condições de atender. Sim, sim, com certeza, porque os 3 pilares vão ser úteis, vão ser fundamentais em todas as espécies, em todos os gêneros de orquídea. O que vai variar é a quantidade de cada item para cada espécie. Já que a gente não precisa conhecer várias técnicas, um número gigantesco de técnicas de cultivo diferentes, uma forma errada que eu teria para começar a cultivar várias orquídeas. O que que eu não posso fazer? O que que seria errado com esse foco aí de não são várias técnicas. Certo, o primeiro passo é você pegar, por exemplo, 5 espécies diferentes uma da outra, colocar lá no seu orquidário e dar o mesmo tratamento em relação à irrigação, por exemplo, para todas, tratar todas elas do mesmo jeitinho. Automaticamente, algumas delas podem sofrer se elas vieram de regiões distintas.
Então, a pessoa tem que entender o que cada uma daquela espécie de orquídea que ela escolheu cultivar precisa, quais são as necessidades daquelas plantas. Então, o passo errado seria não buscar informação para saber das necessidades da orquídea, né? Sim, das 5 E, espécies escolhidas, por exemplo. e depois, então, uma vez que você não fez esse passo errado, e aí você pegou as informações, pelo menos as básicas, para cada uma das 5 espécies que você escolheu cultivar, um passo certo para fazer é. Você já respondeu também, né? Que é justamente pegar essas informações e você precisa seguir exatamente a risca. Chega a ter uma variação muito pequena de comportamento de uma para outra. Só existe assim variações maiores quando você pega orquídeas de climas muito diferenciados um do outro. Quando é de região muito quente e quando é de região muito fria. Aí você automaticamente tem que fazer adaptações no seu orquidário, porque algumas dessas espécies, por exemplo, de clima muito frio, ela precisa de variação de temperatura entre o dia e a noite, porque senão ela não consegue florescer. E aí a pessoa vai fazendo adaptações ali no orquidário dela. E se ela quiser se especializar nos 2 gêneros, nas 2 espécies, então ela pode ter ou 2 orquidários, por exemplo, né, ou fazer uma adaptação dentro do próprio orquidário ali, que o clima favoreça tanto aquela que gosta de mais frio, quanto aquela que gosta de mais calor. Mas nesse caso, então você, tá, para a gente tentar, para a gente sintetizar aqui, os 3 passos que você recomendaria para tirar da frente essa coisa de precisar conhecer todas as formas diferentes de cultivo de orquídea e mais a e também não ficar assim, um jeito só para todos, para todas as orquídeas. Todo mundo a mesma quantidade de água, a mesma iluminação. Qual seria o passo a passo que você recomenda? Como é que eu saio desse labirinto? Ou 35.000 formas diferentes, ou uma forma diferente? Como é que eu ando aí nesse meio da jornada? O primeiro passo é você escolher a quantidade de espécies que você cultivar e estudar um pouco sobre cada uma delas para ver se você vai ter que dar um tratamento diferenciado para essas espécies, para que lá dentro do orquidário elas vegetem do jeito que elas estariam vegetando lá na natureza. E se elas forem de espécies parecidas, semelhantes, o segundo passo seria dar o mesmo tratamento para essas espécies que você escolheu. Então, aí eu falei 2 passos, né, Hamilton? E o terceiro passo seria, talvez, ir A acompanhando, né? alimentação, a alimentação para essas orquídeas. Você vai ter que verificar quais orquídeas precisam de mais adubação, que sejam mais próximas uma da outra, e quais que não têm tantas exigências assim. Vamos supor, uma micro-orquídea é diferente de uma catleia, daquelas catleias que se desenvolvem muito. Então, você vai ter que entender que uma vai precisar de mais alimento, outra vai precisar de menos alimento. Você não vai dar uma colher, daquelas colheres de arroz para a sua micro-orquídea. E, ao mesmo tempo, você não vai dar uma colherinha de chá, de alimento para a sua catleia lá, que está bem grande lá no seu orquidário. Então, você tem que entender essas necessidades de cada orquídea. E sempre bom usar esses dois procedimentos, né? Que seriam buscar informação e registrar o que você está fazendo com as suas orquídeas, né? Sim. E o terceiro passo seria você analisar a quantidade de luz que cada uma dessas orquídeas que você escolheu vai precisar dentro do seu orquidário. Se você precisar de fazer adaptação para cultivar aquela orquídea que precisa de mais escurinho assim, você vai escolher um espaço no seu orquidário e pronto. Agora você tem que entender quais orquídeas que precisam de mais claridade ou menos claridade. Se você não entender, não resolve nada. Ah, perfeito. Nossa, Rose, eu acho que você, acho não, tenho certeza, você esclareceu bastante essa questão. Primeiro, quebrou esse mito, né, que não é mito que existam 35.000, pelo menos, espécies, mas é um mito de que você precisava conhecer a fundo cada uma delas. Primeiro que você vai eventualmente gastar uma parte importante da sua vida
importante em termos de período para decorar tudo isso, para guardar tudo isso, e eu arrisco dizer que a chance de você ter um insucesso em não decorar todos esses métodos vai ser muito grande. Mas, para nos salvar, existe lá a espinha dorsal, que são passos mais comuns, mais básicos, que você pode aplicar para as espécies que você escolheu, até porque você também não vai escolher 35 mil espécies para ter no seu orquidário, e a partir daí você consegue ir lidando e aumentando aos poucos, né? Sim, com certeza, Milton. A partir das primeiras práticas que você for desenvolvendo, através das habilidades que você for adquirindo, aí você vai ver que você vai tendo sucesso com as suas primeiras espécies escolhidas ali para o seu cultivo, aí você consegue ir ampliando a sua coleção. Mas começando do jeito certo, aí você vai ficar cada vez mais animado e não vai acontecer isso que acontece com algumas pessoas que começam por espécies mais difíceis de cultivar, ela acaba perdendo a planta, ela acaba desanimando de cultivar as suas orquídeas e acaba ficando até com medo de comprar ou de ganhar uma outra espécie que aparentemente é fácil, super fácil de cultivar, mas ela coloca aquele medo dentro dela e ela acha que todas vai acontecer a mesma coisa, ela vai acabar perdendo todas. Então, o conhecimento é tudo, né, amigo? E já que está falando de conhecimento, se eu quiser acompanhar as suas aulas para eu ter mais conhecimento, que dias eu marco na minha agenda? As nossas lives você pode agendar aí toda terça e toda quinta, às 20 horas. E compareça aqui também, quem estiver vendo pela primeira vez, e volte a rever os conteúdos, porque assim, a pessoa, quanto mais rever os conteúdos, ela vai assimilando melhor as ideias e vai colocando em prática também. É importante isso, assimilar as ideias, depois colocar na prática e ver o resultado na sua própria orquídea e ver como está o desenvolvimento dela. Aí, a partir daí, você vai tirar as suas conclusões. Você está acertando, você está errando, onde você precisa corrigir. Então, Hamilton, te aguardo aqui na próxima live e o nosso ouvinte também. Até então a nossa próxima live. Um beijo, Rose. Um beijo, Hamilton, obrigada, boa noite. E quem puder deixar o seu comentário aqui embaixo do vídeo, deixando alguma dúvida, e depois a gente volta trazendo mais conteúdos para vocês. Até a próxima, Rose. Até a próxima.